Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática para Jogos 1. Eu sou o professor Rafa Abreu, do curso de Tecnologia em Jogos Digitais da PUC Paraná. Nesta aula, nós vamos discutir alguns detalhes a respeito do ângulo entre dois vetores obtido através do produto escalar. Então vamos começar. O primeiro detalhe que eu gostaria de discutir é o conceito de ângulo relativo. Vocês devem lembrar que com a aplicação do atan2, nós obtemos o ângulo entre dois vetores, vamos chamar esse ângulo de alfa, através da subtração de um ângulo beta pelo ângulo gama. Então, alfa é igual a gama menos beta. Porém, com o produto escalar, este ângulo retornado já é relativo. Então, se eu calcular o produto escalar entre esses dois vetores, o ângulo retornado já é relativo. Nós não precisamos efetuar nenhuma subtração por um valor que sobra. Outra coisa se refere à aplicação prática do produto escalar no cálculo do ângulo de visão de um personagem. Então, por exemplo, se eu tivesse um personagem se deslocando nessa direção, eu posso supor que existe um outro personagem aqui e eu quero saber se este personagem inimigo está ou não dentro do meu ângulo de visão. Então, como eu faço para representar um ângulo de visão, em primeiro lugar? Vamos representar da seguinte forma. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Então, vamos considerar que o nosso ângulo, com relação à direção, seja θ. O que isso significa na prática? Se eu calcular o produto escalar entre o meu vetor direção e o vetor que representa a trajetória do meu deslocamento, partindo da minha posição até a posição do meu inimigo, se eu calcular esse produto escalar, ele me retornará este ângulo aqui, este ângulo alfa. A ideia é, o produto escalar retornado vai considerar que o seu vetor direção representa o eixo x de 0 graus. Desta forma, se você considera que θ é o valor do seu ângulo de visão, nós temos que o seu ângulo de visão ele possui uma angulação tanto em sentido horário, como também em sentido anti-horário. Desta forma, o seu ângulo de visão efetivo será θ vezes 2, ok? Então, por exemplo, se você quiser um ângulo de visão de 45 graus, você precisa considerar que θ seria igual, o θ final, digamos, seria igual a θ divididos por 2. Porque aí você considera o ângulo deste lado e deste lado também. Precisa considerar o ângulo no sentido horário e no sentido anti-horário. Lembrando que aqui é 0 graus, aqui é 180 graus, e no arco cosseno, o ângulo ele é positivo tanto em sentido anti-horário como em sentido horário. Revise as aulas de trigonometria para entender esse conceito em detalhes. É um conceito muito complexo para os alunos. Demoram bastante para entender isso aqui. E vai ser um dos temas da nossa prática com GeoGebra nas nossas salas de aula flipadas. Beleza? Então, sendo assim, se o ângulo alfa, que é o ângulo entre o meu vetor direção e o vetor que representa a minha trajetória retilínea saindo da minha posição até a posição do inimigo, for menor do que θ divididos por 2, isso significa que o personagem está dentro do ângulo de visão. Claro que você pode se fazer outras perguntas, como por exemplo,
chamando este vetor da trajetória de V. Será que o personagem está numa distância menor do que a máxima que eu consigo enxergar? Então imagine um personagem que está a 200 km de você. Será que você consegue enxergar ele? Então aqui, por exemplo, eu poderia considerar que se o personagem estiver a menos de 200 km, ele está dentro do meu raio de visão. Ok? Então, duas coisas importantes aí para a gente considerar. Beleza? Muito provavelmente os temas que foram abordados nessa aula serão os exercícios que nós realizaremos em sala no GeoGebra. Ok? Espero que vocês tenham gostado e muito provavelmente eu estarei gravando mais uma videoaula para resolver alguns exercícios. Ok? Obrigado!